Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, e precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é O que é um verdadeiro servir? Como o nosso trabalho tem-se uma importância muito grande, que é um trabalho para a vida interna da pessoa, que se tem a denominação de um trabalho espiritual. Então, servir está sempre relacionado a servir o Criador. E servir ao Criador, a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. E ela tem que primeiro viver de acordo com essas leis. Ela é que tem que fazer o esforço para poder defender os ensinos do Criador. Porque quando a pessoa se prontifica em fazer alguma coisa, ela tem que ter o conhecimento. E é bem grave assim, se a pessoa prontifica e ela não tem o conhecimento, então acontece que ela não convence, nem a ela mesma, nem aquele que ela está querendo que ele tenha um esclarecimento. Servir ao Criador, a pessoa tem que lembrar que é servir a Deus. E servir a Deus é divulgar as suas leis, é divulgar o seu conhecimento. Com isso, a pessoa vai fazendo um trabalho de melhorar aqueles com quem ela convive. E é bem importante, assim, cada um ter um conhecimento que ele precisa de ter para ele. E nesse conhecimento fica bem fácil, assim, de observar os costumes. Que nós temos a maneira de falar que nós fazemos, nós fomos, nós precisamos de empenhar, mas é o indivíduo. Ele tem coragem de falar nós, porque muitas vezes ele está escondendo entre os outros. Quando a pessoa tem um profundo conhecimento, ela então sente-se segura daquilo que ela está pretendendo. Se acontecer dela cometer um erro, então ela tem que falar que ela cometeu o erro e ela tem que ter a condição de fazer o resgate daquilo que ela ocasionou. Depois nós sabemos assim que tem muitos súditos que dão a vida para um rei terreno. A maneira que ele comporta-se na vida, o conhecimento que ele adquiriu, a sua convicção, então ele prontifica em dar a vida para aquele rei terreno. Mas nós tínhamos que ter uma condição assim, de uma convicção com os ensinos e de nos prontificarmos, porque os ensinos do Criador, eles são uma beleza, uma maravilha, porque possibilita a pessoa não ter entristecimento, não ter saudade, caminhar em direção à sua vida interna. Com essa referência, a pessoa tinha que lembrar assim, que o Criador não exige e nem pede para que a pessoa dê a vida para defendê-lo. Porque todas as coisas do Criador, se nós começarmos a observar, é uma perfeição, é uma beleza, é uma harmonia. Então, defender os ensinos do Criador, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o conhecimento, o aprofundamento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que à medida em que a pessoa vai adquirindo mais anos durante a sua vida, ela então vai tendo uma compreensão melhor. Quer dizer que os ensinos, ele vai apresentando um aprofundamento para aquele que está estudando. Então, essa condição é bem importante, a pessoa ir lembrando da maneira que ela atua durante a sua vida e a maneira que ela precisa de continuar sendo para ela mesma. Porque, à medida em que nós vamos tendo a convicção dos ensinos, a pessoa vai ficando mais solidificada. E é bom a pessoa ir lembrando assim, do jeito que existe na nossa vida de matéria grosseira, aquele que tem o conhecimento,
naquela função que ele executa e ele vem tendo um aprimoramento. Aqueles que se encontram em sua volta, mesmo tendo uma ascensão sobre esse, não tem como tirar esse do ambiente que ele está trabalhando. Ele encontra-se com uma condição bem firme, bem solidificada naquela empresa. Então, na nossa vida interna, se nós desenvolvermos uma condição de nos tornarmos conhecedores, e esse conhecimento é uma coisa firme, definida para nós. Então, com esse conhecimento, a pessoa vai caminhando durante a sua vida e ela não vai ter que fraquejar. Ela pode escorregar, mas ela mantém-se. É isso que é mais importante para nós. Quer dizer que a nossa perspectiva de vida está com a solidificação do conhecimento dos ensinos. Com esse conhecimento, a pessoa então vai caminhando mais facilmente para a vida. Nós sabemos assim que um ou outro envelhecido fala para o mais novo da flexibilidade que ele precisa de ter na sua vida. A mobilidade dentro de nós que existe entre o raciocínio e a intuição. O raciocínio ele tem aquela facilidade de fazer as observações, de fazer os julgamentos. Depois nós sabemos assim que a intuição é superior. Quer dizer que quando a pessoa vai caminhando durante a sua vida, ela vai percebendo o amadurecimento que ela vem tendo. E fica bem fácil assim de observarmos que aquele que passou para tomar conta de uma seção naquela empresa, ele tem facilidade de relacionar com aqueles que agora serão seus subordinados e facilidade para relacionar com aqueles que são seus superiores. Ele é um elo de ligação. Então, na nossa vida interna, quando vai tendo um aprofundamento dos ensinos, vai acontecendo assim. A intuição vai nos dando a direção que nós precisamos. Temos que lembrar que o raciocínio é perecível, porque aquilo que hoje ele está prevalecendo, depois não tem mais utilidade. Fica bem fácil assim de um ato impulsivo. Depois aquele tem uma reflexão, ele fala que se ele pudesse, então ele voltaria e faria diferente. Quer dizer que os atos do raciocínio sempre apresentam assim, que a pessoa depois tem um amadurecimento e ela vê que poderia ter tido uma maneira melhor daquele comportamento que ela teve. Com o amadurecimento, então a pessoa passa a ter a intuição em primeiro lugar. Ela vai diferenciando. O ato da intuição, normalmente nós não percebemos, mas nós realizamos esse ato com a intuição, especialmente aquele que está trabalhando no fogão. Porque nós sabemos assim que mesmo sendo um preparado novo, a pessoa coloca o toque de como ele acha que vai ficar melhor. E é bom a pessoa ir lembrando que esse toque, aquele produto que é o básico que aquela receita apresenta, não tem. Mas ele tem um outro similar. Ele usa o outro e faz uma adequação. Esse é um ato da intuição. Então, para a nossa vida diária, nós precisamos de ter esta condição. Depois, aqueles que têm um aprofundamento nos ensinos, ele acha assim que agora ele será protegido de todas as maneiras daquilo que vier a acontecer na sua vida diária. Que o karma dele agora amenizou. Acontece assim, que pode acontecer do seu karma ser amenizado. Então ele vai caminhando durante a vida e ele não pode descuidar, porque nós sabemos assim que quando há um descuido tem uma consequência. Então essa maneira que existe de achar que agora
nós que estamos trabalhando, procurando trabalhar de acordo com os ensinos, nós estaremos protegidos do nosso karma anterior. Precisa de lembrar assim, que a pessoa precisa de continuar sendo cuidadosa na sua vida. E esse cuidado é aquelas coisas bem simples assim, porque quando uma pessoa liga o fogão, as referências que existem é que não pode sair de perto com o fogão ligado. Porque nós sabemos de muitas consequências, porque surge um afazer ali, surge uma outra coisa e tem consequência por ter deixado o fogão ligado. Então, por nós estarmos trabalhando de uma maneira de querer agora que entra a harmonia na nossa vida e entra também a harmonia com aqueles que nós relacionamos. Então, todo o cuidado é necessário. Esse é o trabalho da intuição. Quer dizer que mesmo tendo esta condição boa, aprimorando-se, tem que lembrar assim. E aqueles que vêm dedicando os estudos do livro Na Luz da Verdade, procurando ficar impregnado com aquelas informações, porque para a nossa vida interna, temos que nos tornarmos impregnados com as informações. Por isso que naquela empresa, aquele que manteve no seu ambiente de trabalho, ele tem um profundo conhecimento daquilo que precisa de ser feito. Ele apresenta-se como o melhor. Por isso, ele agora é o elo de ligação entre os subordinados e os seus superiores. Então, com os ensinos, é este procedimento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que dificilmente há uma evolução no grupo familiar. Isso fica bem claro assim, porque muitos têm aquela condição de dispersar durante a vida. Mas aquele que está tendo um propósito, então esse vai distanciando. É bem interessante, mas é verdade. Ele vai mostrando diferente. Então, aquilo que a pessoa é, porque anteriormente, no grupo da família, apresentava-se o mesmo nível, os mesmos interesses, os mesmos motivos, mas quando esse começou a evoluir dentro dele, porque uma evolução, a pessoa tem que lembrar que a evolução do raciocínio é quando a pessoa faz aquisições. A referência que nós temos é que ele agora tem aquele veículo que custa tanto, aquela moradia que custa tanto, e as referências das viagens internacionais que foram realizadas. Esse tem a conquista do raciocínio. Mas a conquista da intuição é aquela condição bem importante da pessoa ter sabedoria de conviver com ela. É isso que nós precisaríamos de lembrar. Quer dizer que a sabedoria que a pessoa precisa de ter é como ela convive com ela sem ter necessidade de entorpecer e possibilitando que o seu corpo mantenha-se melhor, mais sábio, mais sadio, com aquela condição bem importante de realizar aquilo que precisa de ser realizado. Então, na nossa vida de relacionamento, especialmente familiar, vai aflorando as tendências que cada um tem. A pessoa acha assim que agora ela, na sua vida diária, ela pensa assim que agora está mais dificultoso. Não está. É que a pessoa mudou dentro dela, como aquele teve uma mudança dentro dele na empresa, ele graduou dentro daquela empresa. Então ele não é mais como os seus colegas de seção. Ele teve a condição de elevar-se. Então aquele que está procurando servir ao Criador também muda dentro dele. Ele tem uma elevação. Então ele passa a ver aquilo que já existia. E ele passa a conviver de uma maneira diferente do como convivia anteriormente. Essa é uma condição bem simples assim. Então, diferenciar as coisas da intuição e diferenciar as coisas do raciocínio.
Essa condição do raciocínio fica bem fácil assim, da pessoa fazer um relato de uma viagem que ela realizou. Então a viagem foi de vários dias e o relato daquela pessoa dura alguns minutos. Quer dizer que quando é da vivência do espírito, da intuição, o jeito que ela relata esta vivência entra naquela condição bem importante daquele que está ouvindo. Agora ele tem um aprendizado, porque o relato ficou bem claro assim que é uma vivência que pode ser útil para aquele que está ouvindo. As vivências anteriores é muito diferente. O que é um verdadeiro servir? É servir à luz, e para nós servirmos à luz, temos que ter um aprofundamento nos ensinos. O trabalho individual é um esforço que cada um precisa de ter para ele mesmo. Se ele não fizer esse esforço, aquilo que ele está pretendendo servir, ele tem que ter o conhecimento. Se isso não acontecer, ele não vai convencer a si e nem aqueles com quem ele quer transmitir uma informação. Então ele não está vibrando com aquilo que precisa. Na nossa vida, nós temos que ter este aprofundamento. Essa é a bondade que o Filho de Deus nos disse que viria um outro que não ele, porque quando o Filho de Deus viu que aquilo que estava acontecendo, a dificuldade que existia em assimilar as informações que ele trazia, ele viu que era necessário a vinda do Filho do Homem, Emanuel, para trazer mais uma vez a oportunidade para aqueles que têm vontade de voltar para a pátria do Espírito. Então ele trouxe o livro Na Luz da Verdade, possibilitando assim para aqueles que ainda têm uma pequena centelha dentro dele e uma saudade da luz. Porque muitas vezes nós temos uma saudade e não sabemos definir o que é esta saudade. Mas quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, dentro de nós apresenta uma calma, uma confiança, e a pessoa sente segura novamente. Então a importância durante a nossa existência de manter o nosso corpo físico de uma maneira que ele sempre esteja lúcido e sadio, porque com a lucidez a pessoa vê o que é que acontece dentro dela, e com a saúde a pessoa vê o que ela precisa de empenhar. Então o empenho para a vida de matéria grosseira sempre está relacionado ao raciocínio. Então a pessoa vai empenhar na sua vida interna para deixar bem claro aquilo que ela precisa para ela mesma. Então essa é uma condição bem importante assim para todos que têm vontade de voltar para a pátria do Espírito. A lucidez. É isso que possibilita cada espírito humano, na sua vida diária, tornar-se conhecedor dos ensinos. O que é um verdadeiro servir? O que é servir à luz. E temos que lembrar assim, que nós servimos aos nossos semelhantes nas funções que precisam de serem servidas. Por exemplo, uma mãe dando atenção ao filho, ela não está servindo ao filho. Ela possibilitou a vinda daquele filho e ela está possibilitando que aquele filho sobreviva com os auxílios que ela está possibilitando. Com as tendências que esse filho traz, ela então vai alinhando, o pai vai alinhando esse filho de uma maneira que ele fique equilibrado durante a vida e que ele possa conviver com os seus semelhantes. Essas funções são necessárias, mas que existe a vida interna de cada um, e que é o mais importante, porque com essa vida interna, a pessoa tem possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Com o conhecimento dos ensinos, então, na sequência, quando nós largarmos o nosso corpo de matéria grosseira, então nós vamos seguindo essas irradiações que vêm da luz, essas informações. Por isso que nos ensinos de Jesus tem uma parte em que ele fala
que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é os ensinos que foram trazidos. Quer dizer que nós, com a nossa limitação na matéria grosseira, com os nossos entendimentos, assim que largarmos o corpo de matéria grosseira, se esse anseio continua, então nós continuaremos na vida de matéria fina até chegarmos na condição do nosso espírito encontrar-se na pátria do espírito. A nossa vida não é mais ou menos. O jovem precisa de lembrar que, se ele descuida, em pouco tempo, ele já, na média de vida, ele já caminhou 1/4 da sua existência. E se ele continua descuidando, em menos de um tempo menor, ele então já caminhou a metade da sua existência. Essa prática a gente vê muito bem com aqueles que agora que apresenta a metade da sua existência querendo recuperar o seu corpo físico, o seu vigor. Então aqueles que têm um esclarecimento informam que a pessoa já se encontra na metade e que se ela exceder, então o período de existência vai diminuir, porque agora não tem mais como melhorar a qualidade das suas células. Este processo é uma condição bem importante, cada um fazer uma observação deste fato. Para a nossa vida interna, é bem importante cada um ir observando a referência que existe é quando a pessoa tem o conhecimento dos ensinos. Este aprofundamento possibilitando uma segurança interna, possibilitando que a pessoa fique em paz com ela mesma. Depois nós sabemos assim que muitos e muitos têm limitação de ir para a cama no período de repouso e muitos outros têm dificuldade, mesmo estando no seu leito, em entrar no período de sono, de recuperação orgânica. Quer dizer que a possibilidade que existe é acalmar-se. E para acalmar é conhecendo os ensinos. Porque a pessoa vai lembrando assim que a confiança que nós tínhamos que ter é somente nos ensinos. Porque na família, no lar, com os filhos, a gente vai observando as tendências. E é bem interessante porque os irmãos com o mesmo pai, com a mesma mãe, têm aquela mesma afinidade, a mesma maneira de ser, de uma maneira geral, mas quando é filhos, apresenta uma outra influência. Quer dizer que a outra parte possibilitou agora que é muito diferente dos irmãos. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que a nossa perspectiva é nos ensinos, a nossa segurança interna. Muitos acham assim que a segurança que a pessoa vai ter é conhecendo os ensinos, ou ela descuida, então ela passa a ter a perspectiva daqueles com quem ela conhece. E se aquele envelhecido descuidou durante a sua vida, além dele perder a condição de ser considerado, ele perde a condição também da maneira de sobreviver. Então, cada um de nós tem que lembrarmos assim que a perspectiva que temos que ter é com o livro Na Luz da Verdade. Aquele que está fazendo o esforço para conhecer o livro Na Luz da Verdade, as perspectivas que vem apresentar na sua vida é somente para a vida interior. Para a maneira de sobreviver, nós sabemos assim que é necessário a pessoa ser cuidadosa durante a sua vida. Mas passou esta fase, a necessidade que a pessoa precisa de ter é solidificar no ensino. Com essa solidificação, ela nunca vai escorregar, ela nunca vai ser jogada fora do círculo daqueles que têm o mesmo propósito de servir ao Criador. A base dela, a força que ela veio a ter é com essa condição. Então, o trabalho é sempre assim, porque nós sabemos que se eu considero o próximo, naturalmente a minha irradiação é diferente
Então o próximo, independente dele, ele também passa a considerar-me, porque é um trabalho natural. E isso fica bem fácil assim da gente observar entre os em formação. Se aquele que tem um propósito dentro dele e aqueles outros não têm propósito, naturalmente esse não relaciona com aqueles. Então, aquela condição que nós tínhamos que ter de ver o trabalho do raciocínio e o trabalho da intuição. A intuição é aquela condição bem importante que normalmente usa-se mais de uma vez nos preparos dos alimentos. Depois tem aquela condição assim, independente da pessoa, ela precisa de trazer essa qualidade para o seu dia a dia. É uma qualidade superior. Depois aquela referência que fala assim que uns podem usar assim, eu me enganei. Não enganou. A primeira intuição é que é verdadeira. Então, se a pessoa está descuidando, ela tem que melhorar as suas qualidades, as qualidades que apresentam no seu dia a dia. Então, toda a época da nossa existência, é esse o trabalho que nós precisaríamos para servir ao Criador. Sempre lembrando que uma ou outra pessoa já deu a sua vida para um rei terreno, pela convicção que ele tinha a respeito desse rei. Agora, para servirmos ao Todo-Poderoso Senhor do Universo, então é uma graça, é um merecimento. Então, nos esforçarmos para termos essa graça, para termos esse merecimento. Quer dizer que se a pessoa faz um trabalho assim, então, entre todos, ela é melhor, mais qualificada, porque ela tem a oportunidade de servir o Todo-Poderoso. Quer dizer que a nossa vida diária é esse o procedimento que nós precisaríamos de ter para nós, porque melhorarmos é um trabalho que é necessário. Fazer a diferença, compreender o ambiente da moradia, de observar assim que dentro da moradia, vai apresentando aquilo que nós somos, vai revelando aquelas tendências que nós trazemos. No ambiente de trabalho, nós sabemos assim que tem as normas e a pessoa tem que cumprir as normas, mas mesmo cumprindo as normas, a pessoa tem possibilidade de melhorar o grau que ela se encontra. Aquele que melhorou o grau naquela empresa que ele executa as funções, ele passa a ser o intermediário entre os seus superiores e aqueles do grupo antes que ele pertencia. Para nós fazermos parte do círculo daqueles que são enviados, nós temos que fazer esse trabalho. O aprimoramento das leis que o Criador instituiu, é isso que nós precisaríamos de ter, um aprofundamento. E esta convicção de ter tido o conhecimento é para cada um de nós. Porque se a pessoa apresenta um profundo conhecimento das leis do Criador, aquilo que ele vier a transmitir, ele é ouvido. Se ela descuida, não apresenta um aprofundamento, ele mesmo não se convence dos ensinos. Então, ele terá que ser excluído daquele grupo especial. Então, para não sermos excluídos desse grupo especial que trabalha servido ao Criador, tem que ter o aprimoramento, tem que ter um profundo conhecimento, e esse conhecimento a pessoa sabe que ela irradia aquilo que ela precisa. Nós temos que ter esse profundo conhecimento e nos esforçarmos. Esse esforço é ter sabedoria com os ensinos do Criador. Então, o livro Na Luz da Verdade é o auxílio que foi prometido por Jesus. Ele nos possibilita essa condição bem importante. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,